Na prohidráulica, podemos também elaborar as instalações de água quente ou água fria, onde aí vamos exemplificar a elaboração dos desenhos de forma isométrica. Lembrando que a instalação ela pode ser desenhada também, né, da mesma forma que já vimos aqui para o esgoto, de forma detalhada. Bom, com o intuito aí de apresentar todos os recursos da ferramenta prohidráulica, vamos então apresentar a ferramenta para converter o desenho em planta baixa para um desenho isométrico. O próprio prohidráulica já realiza aí a conversão do desenho em planta para uma visão isométrica e através das configurações vamos encontrar o local para rapidamente aí configurar o cursor ao modo isométrico, permitindo acompanhar o sentido de desenvolvimento aí das paredes. Uma vez configurado então o cursor, podemos aí rotacioná-los com as teclas de atalho F5 e acionar a ferramenta para desenho da tubulação, onde escolhemos o material, o PVC soldável marrom, por exemplo, de forma unifilar, inserindo então a tubulação, por exemplo, de 240 centímetros de comprimento. Para facilitar o desenho unifilar, eu vou desenhar aqui lines auxiliares para a altura do chuveiro, para a altura do vaso sanitário e para a altura do lavatório. Então, desenhada aí linhas auxiliares através da ferramenta inserir tubulação, selecionamos lá o material, o diâmetro inicial, capturando aí o ponto inicial e referências no piso, por exemplo, para desenvolver até o alinhamento do vaso sanitário. Com a tecla F5, então representar o pequeno trecho indicando aí o sentido de alimentação do lavatório e do vaso sanitário, por exemplo. Podemos também, ao traçar a tubulação, usar a função estender. Então basta acompanhar aí as opções existentes na linha de comando para a traçagem da tubulação de forma unifilar. Então, desenhado a tubulação, a mesma também pode ser indicada através do comprimento via teclado. Todos os elementos que são desenhados com a ferramenta prohidráulica já são inseridos em um layer específico, então para facilitar a diferenciação entre linhas de referência e tubulação, podemos aí acessar a ferramenta de caixas de layers, onde vamos encontrar então o tubo de PVC soldável marrom, unifilar, onde a cor default, padrão do software, é a cor branca, mas pode posteriormente alterar esse padrão para que sempre seja desenhada na cor marrom, por exemplo. Então, removendo aqui as linhas de referência para traçado aí da tubulação unifilar, o lançamento de conexões unifilares é feito acionando o mesmo comando de detalhamento, inserir conexões, onde selecionado o material vamos encontrar os diversos tipos, porém agora desenhados de forma unifilar em isométrico. Então, na inserção da conexão, selecionamos ali a conexão desejada, inserimos no desenho, selecionando os dois tubos. O próprio prohidráulica já realiza a rotação da conexão. Para facilitar um pouco mais o lançamento das conexões unifilares, vamos encontrar a opção do semiautomático, onde através da opção semiautomático, selecionamos os tubos e em cada cruzamento será aberto a caixa de diálogo com as possíveis conexões que podem ser inseridas nesse cruzamento. Então, selecionada a conexão desejada, ao clicar em OK, já parte aí para um próximo trecho, inserindo então as conexões unifilares
desse desenho. Efetuado o lançamento das conexões, vamos também encontrar as conexões especiais de registros, válvulas. Vamos colocar aqui uma representação que liga aqui o banheiro. Então, acionando a ferramenta do registro, vamos encontrar o registro de gaveta base, por exemplo, onde ao inserir, selecionamos o tubo e indicamos a posição do registro. Na sequência, indicamos o lado de acionamento do registro, o registro de pressão. Então, inserido, indicamos aí a sua posição, rotação, efetuando aí o lançamento das conexões especiais, por exemplo. Montada a instalação unifilar, através das ferramentas de dimensionamento e verificação, vamos encontrar o recurso para água fria ou água quente, onde inicialmente identificamos os pontos de consumo. Por exemplo, teremos aí instalado somente uma bacia com caixa de descarga ligado a esta conexão, um lavatório, somente um lavatório que será ligado a esta conexão, e um chuveiro elétrico que será ligado a esta conexão. Uma vez atribuído tal informação, teremos então na caixa de diálogo de propriedades os parâmetros de dimensionamento, permitindo a consulta da vazão e peso atribuído naquela conexão selecionada. Com essas características, mais as características de rugosidade, coeficientes de velocidades na tubulação, assim como os coeficientes, no caso, nos comprimentos equivalentes do joelho, por exemplo, podemos então efetuar o cálculo hidráulico da instalação de água fria, dimensionando a tubulação, ou seja, o pró-hidráulica nos informará qual o diâmetro necessário para a tubulação, ou simplesmente efetuando uma verificação, ou seja, a partir do pré-dimensionamento desenhado, ou seja, desenhei a tubulação com 25 milímetros, vamos verificar se com 25 milímetros todas as velocidades e pressões cumprem aí as exigências da norma. Então, ao efetuar a verificação, selecionamos aí os tubos e conexões, a conexão de partida, onde é localizado o trecho para cada um dos pontos que foram atribuídos como pontos de consumo. Indicamos a letra inicial para a marcação dos trechos, o critério da vazão, que pode ser pelo somatório das vazões ou o consumo máximo provável. Como se encontra representada a tubulação, a pressão inicial, então vamos supor que temos aí uma pressão mínima de 20 kPa nesta conexão. A velocidade limite, por norma, já é 3 metros por segundo. Desejando trabalhar com outras velocidades, basta digitar no campo as características da tubulação, obtendo então o resultado do cálculo hidráulico, os pesos e vazões, trecho a trecho já acumulados, os diâmetros necessários, as velocidades, as perdas de cargas e pressões de cada trecho. Esse resultado de cálculo hidráulico pode ser apresentado em planilhas TXT, Excel e no próprio desenho, marcando tais trechos no próprio desenho. Ao sair, identificamos o trecho e a pressão, posicionando a tabela com o cálculo hidráulico, por exemplo. Realizado o cálculo hidráulico através das ferramentas que já vimos na instalação de esgoto, como a indicação de tubos, no caso aí da tubulação unifilar, podemos aí selecionar todos os tubos e inserir as indicações de diâmetro. Vamos também encontrar as ferramentas para indicação das legendas especiais, por exemplo, onde está instalado aí o registro de gaveta e a respectiva altura, o registro de pressão. Vamos também encontrar as ferramentas para a geração da lista quantitativa, essa lista que pode ser também gerada no desenho, bastando selecionar a instalação, obtendo então o quantitativo da instalação de água fria.
Na ferramenta pró-hidráulica também vamos encontrar os recursos para facilitar a cotagem em isométrico, bastando indicar o sentido, capturamos o ponto e o local para posicionamento da cota. E dessa forma teremos aí a cotagem das alturas em isométrico e retornando ao comando também podemos aí cotar na horizontal de forma isométrica, posicionando aí a cota. Da mesma forma que podemos realizar o cálculo hidráulico da instalação de um banheiro, podemos também realizar o cálculo hidráulico dos barriletes. Então, para exemplificar o esquema de instalação dos barriletes, eu vou aproveitar aqui o desenho de um edifício. Onde o mesmo foi desenhado, né? Utilizando os mesmos recursos que vimos aí para a elaboração do banheiro aí de água fria. Então, aí numa situação macro, onde desenhamos a tubulação de forma isométrica, alimentando aí cada andar ou cada apartamento, por exemplo. Então, montada a instalação, através da ferramenta de dimensionamento, água fria, a diferença para um banheiro, né, para uma situação macro aí de um edifício, é acumular a vazão ou o consumo naquele ponto, que liga, por exemplo, um banheiro. Então, ao identificar os pontos de utilização com a ferramenta Control, acumulamos, por exemplo, a ligação da bacia sanitária, do chuveiro elétrico e lavatório. Somente cada um desses equipamentos serão alimentados por essa conexão. Então, ao realizar esse tipo de identificação nos parâmetros de dimensionamento, podemos visualizar aí a vazão e peso acumulada aí no ponto. Então, atribuído os parâmetros de consumo pelo método aqui, pela ferramenta de dimensionamento, água fria, podemos dimensionar a tubulação ou efetuar a verificação. Então, dimensionamos aqui a tubulação, que eu não sei na qual o diâmetro necessário. Então, o próprio pró-hidráulica me informará aí quais são os diâmetros necessários. É encontrado o caminhamento para cada um dos pontos de consumo, onde então localizado todos os pontos. Indicamos a letra inicial para a marcação dos trechos, a pressão mínima ali na saída do reservatório, vamos supor aí 10 kPa, o diâmetro mínimo para essa instalação e os critérios de vazão, somatória das vazões ou consumo máximo provável. Então, dados os parâmetros de cálculo, obtemos aí os resultados de vazão e pressão de cada trecho. Onde está o resultado, eu quero apresentar no desenho, já também informando trecho a trecho os diâmetros necessários. E automaticamente é aplicado o diâmetro nos tubos. Então, através das ferramentas indicar tubulação, selecionamos e podemos visualizar os diâmetros necessários aí para alimentar cada uma dos apartamentos ou banheiros e os diâmetros aí de acordo com o consumo acumulado. Um diâmetro de 60, aqui já 75. Dimensionado então os diâmetros necessários para o barrilete. Na ferramenta pró-hidráulica, com recurso de dimensionamento, vamos também encontrar as ferramentas para o cálculo da bomba de recalque. Então, previamente elaboramos o desenho da instalação, então a válvula de pé com crivo, reservatório inferior, uma conexão que vai representar a bomba de recalque, chegando então no reservatório superior. Então,
a forma, né, de desenho, da mesma forma que foi elaborado o banheiro de água fria, podemos aí elaborar o desenho da instalação da bomba de recalque. Uma vez desenhado, acionamos a ferramenta de dimensionamento de bombas, podemos calcular a vazão, especificando o tipo de edificação, o número de pessoas residentes, obtendo então a vazão consumo diário. Então informamos também o tempo de funcionamento, quantas vezes funcionará ao dia. Calculamos a altura manométrica da sucção, selecionando aqui o trecho da sucção. Calculamos também a altura manométrica de recalque, selecionando o trecho do recalque. E a altura manométrica total, né, selecionando a instalação da bomba. Obtidas as alturas manométricas, vamos encontrar dois métodos de cálculo da bomba. O dimensionamento pelo rendimento do motor, onde então teremos a potência da bomba. Essa potência, essa memória de cálculo, então gerada no arquivo TXT, apresentando o consumo diário da edificação, as alturas manométricas e a fórmula para cálculo da potência da bomba. Outra forma para a realização do cálculo da bomba de recalque são através de cadastros prévios das curvas da bomba, né? E aí, no caso, temos do fabricante Schneider já cadastrado, onde poderá conhecer as curvas, né, previamente aí cadastradas de cada uma das bombas, né, desse fabricante. E desejando adicionar outros fabricantes, basta ter aí as características de curva da bomba para então ser utilizada no software Pro-Hidráulica. Então, dimensionando pela curva da bomba, ao dimensionar, dentre as bombas que se encontravam cadastradas, qual apresentou o maior índice, ao clicar em OK e gerar a memória, a mesma é gerada no arquivo, aqui no próprio desenho, trazendo aí consumo diário, tempo de fornecimento da bomba, a vazão, as alturas manométricas e, no caso, de acordo com a bomba selecionada de maior índice, por exemplo, a sua respectiva curva e a imagem, né, que foi de quando foi cadastrada, trazendo aí as características da bomba do fabricante.